o obreiro de sustento próprio e suas finanças. Queremos novamente trazer o olhar do pessoal aqui, reacendendo as chamas da obra alegre em Angola. No decorrer da palestra, os irmãos vão perceber a importância desse tema que nós estaremos tratando no dia de hoje. O obreiro de sustento próprio e suas finanças. Gostaria de fazer uma pergunta. O que é um obreiro de sustento próprio? Só o nome, sustento próprio. Isso quer dizer o que é sustento próprio? Bom, nós vamos avançando e gostaria de trazer estudando sobre a verdadeira educação. Porque para muitos esse assunto é um escândalo, isso não está na Bíblia, não está no Espírito de Profecia. Então nós vamos ver dentro de base sólida da Bíblia e Espírito de Profecia, sustentando o obreiro de sustento próprio e as suas finanças. Irmão, aqui pode avançar, nós estaremos lendo um texto da irmã White que diz o seguinte: agora, como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em entender isso, nunca teremos lugar no reino de Deus. Se este é o preço do céu, nossa educação não deve ser dada nessas linhas. A irmã White disse isso no livro Spalding Maguire, volume 1, página 102, primeiro parágrafo. Então ela diz que, como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. Veja a pergunta dela no final. Se este é o preço do céu, qual é o preço do céu? Se falharmos em entender isso, se esse é o preço do céu, entender a verdadeira ciência da educação, nossa educação não deve ser dada nessas linhas. Quais linhas? Da verdadeira educação. Estaremos assim avançando. Um outro texto. Este é no livro Estudos em Educação Cristã, do nosso pioneiro. Página número 11 diz que a igreja triunfante é que rompe o jugo da educação mundana, desenvolve e pratica os princípios da educação cristã. Então existe uma educação mundana e também existe uma educação cristã. E a igreja triunfante, ela rompe o jugo da educação mundana, mas ela pratica o quê? Pratica e desenvolve os princípios da educação cristã. Outro texto da irmã White, Testemunho para a Igreja, volume número 6, página 131. O que é a ciência da verdadeira educação? É uma questão. Podemos avançar. O texto sagrado nos diz o seguinte: a ciência da verdadeira educação é o quê? É a verdade. É a verdade. A mensagem do terceiro anjo também é o quê? É a verdade. Testemunho para a Igreja, volume de número 6, página 130. Então aqui está comparando a mensagem do terceiro anjo com a mensagem da verdadeira educação. Não perdemos o foco. Vamos avançar, já estamos sem tempo. Então estaremos vendo os objetivos da verdadeira educação. Primeiro objetivo da verdadeira educação. Primeiro objetivo, a irmã White diz no livro Spalding Maguire, volume 1, página 119, primeiro parágrafo. O principal objetivo da educação deve ser o conhecimento de como podemos glorificar a Deus, de quem somos pela criação e pela redenção. Ou seja, o objetivo da verdadeira educação é glorificar quem? O nosso Deus. Pela criação, por quê? Porque Gênesis 1, verso 26 e 27, tanto quanto Gênesis 2, nos mostra que nós fomos criados por quem? Por Deus, certo? Pela redenção, por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz a favor de quem? De nós. 1 Coríntios 15, verso 3 diz que Cristo morreu por nós segundo o quê? As Escrituras. E o texto diz que é para nós glorificar a Deus. O que o texto sagrado diz? No livro de João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, quando vós deis muitos frutos. Podemos avançar até aqui o texto de Mateus 5,16. O que diz? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? O vosso Pai que está nos céus. O que o mundo estará vendo em nós? As boas obras, não é isso? E essas obras aqui, essas boas obras serão como uma luz, não é isso? Então, através das nossas boas obras, eles estarão glorificando o nosso Pai que está nos céus. Mas para isso nós precisamos entender o significado ou a importância da verdadeira educação. Não percam de vista também Gálatas capítulo 5, verso de número 22, que tem os frutos de Deus, o Espírito Santo, porque nosso Deus é glorificado quando nós produzimos fruto. E esses frutos são as boas obras. E essas boas obras em Gálatas 5, 22 é o quê? É o amor, certo?
a paz, a beneficência. Vocês entendem melhor do que eu. Segundo objetivo da verdadeira educação. O texto sagrado diz: quantos podem responder com sinceridade a esta pergunta? Qual é a educação essencial para este período? A educação significa muito mais que muitos supõem. A verdadeira educação abrange o treinamento físico, mental e moral, para que todas as faculdades sejam adequadas para o melhor desenvolvimento, a fim de compreender o serviço de Deus e trabalhar na elevação da humanidade. Então, a educação envolve o treinamento físico, mental e moral. Tudo isso para trabalhar em prol da elevação da humanidade, ou seja, tornar a humanidade perfeita. Esses são os objetivos da verdadeira educação. Agora nós estaremos vendo os ramos da verdadeira educação. Avancemos. Ramos da verdadeira educação. Spot Maigan diz assim: os alunos, falando das escolas aqui, os alunos, sabemos que no passado tempo da irmã White havia a escola de sustento próprio, não é isso? Então a irmã White, escrevendo para os alunos, para os diretores, ela diz assim: os alunos devem receber uma educação que os ajude a ajustar-se a uma vida comercial bem-sucedida, irmãos. O que significa uma vida comercial bem-sucedida? Ainda, a irmã White ainda continua a dizer: os ramos comuns da verdadeira educação devem ser ensinados de forma completa e minuciosa. Os ramos devem ser estudados de forma completa e minuciosa. Os alunos devem ser estudados a ajustar-se a uma vida comercial bem-sucedida. Vamos continuar ainda. Primeiro ramo da verdadeira educação que nós vamos vendo aqui é a agricultura. Vários estudos da irmã White, como no livro Cartas e Manuscrito, volume 2, página 162, a irmã White diz que a agricultura é o ABC da educação industrial. Então aqui, a verdadeira educação tem vários ramos, e um dos ramos que nós vamos vendo aqui é a agricultura. Podemos avançar. Em outro texto, Testemunho Seleto, volume 2, diz assim: o estudo da agricultura deve ser o ABC da educação. Outro texto também, Scott Maigan, ainda também diz: foi-me mostrado que o estudo em linhas agrícolas deveria ser o ABC do trabalho educacional em nossas escolas. Quer dizer que, como obreiros, é necessário aprender o quê? Agricultura, a razão pela qual somos chamados para onde? No campo, não é isso? Mesmo em nossas casas, precisamos ter um cantinho ali para plantar com mais coisa. Então, quando nós entendemos sobre agricultura, não é preciso estudar numa escola, sem ser formado, apesar que isso é importante, mas o básico da agricultura nós todos precisamos entender isso aqui, chama-se o ABC da educação industrial. Continuando, outro ramo da verdadeira educação chama-se trabalhos domésticos. No mesmo livro Sport Maigan continua dizendo: a educação doméstica, de forma alguma, deve ser descuidada. Aqueles que negligenciam isso, negligenciam o dever cristão. Então, são trabalhos domésticos. Os trabalhos domésticos envolvem fazer o quê? Envolve lavar roupa, não é isso? Lavar a louça, varrer o quintal, varrer o quarto, enfim, limpar a janela. Então, chama-se trabalhos domésticos. A irmã White diz que aqueles que negligenciam isso estão negligenciando o dever quê? Religioso, um dever cristão. Isso tudo faz parte do aperfeiçoamento do caráter do povo de Deus. Continuando. Trabalhos práticos manuais. Este é outro ramo da verdadeira educação. Cartas e Manuscrito, volume 2, página 154, diz: carpintaria, ferraria, agricultura. A melhor maneira de aproveitar ao máximo que a terra produz, todas essas coisas fazem parte da educação a ser dada a quem? Ao jovem, que é ferraria, certo? A carpintaria e a agricultura. A melhor maneira de aproveitar o máximo daquilo que a terra produz é todas essas coisas que fazem parte da educação a ser dada a quem? Aos nossos jovens. Que você precisa aprender trabalhos práticos, que manuais, ter uma pequena profissão. Vamos continuar. Um outro ramo, ou seja, continuando no mesmo ramo, diz assim: esta educação em cortar árvores, no tempo da irmã White, tinha o costume de quê? De cortar árvores, não é isso? Até Tiago White também cortava árvores, não é isso? Depois, infelizmente, morreu. E o texto ainda continua: esta educação em cortar árvores
cultivar o solo, também agricultura, erigir edifícios, quer dizer que? Construção civil, homem, você é pedreiro, tanto faz, bem como na literatura, isso quer dizer que? Os irmãos entendem? É a educação que nossa juventude deve buscar obter. Vamos continuar. As moças teriam sido instruídas para confeccionar vestimentas, cortar e fazer e remendar roupas e desse modo tornar-se educados para os deveres práticos da vida. Isso está no livro Estudo da Educação Cristã, página 19, e no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, páginas 251 e 252. A mãe diz que as moças serão instruídas em quê? Confeccionar vestimenta, isso quer dizer quê? Costurar, certo? Cortar, também costurar e fazer remendar roupas. Desse modo, tornar-se educado para os deveres práticos da vida. Continuando. O trabalho manual, como parte do currículo das escolas para preparar ministros, obreiros, missionários, é uma parte daquela ciência da verdadeira educação que Deus tornou conhecida a alguns homens e mulheres antes de 1844. Estudo da Educação Cristã, página 46. Então, aqui o nosso pioneiro está nos mostrando que sobre os trabalhos manuais, Deus tornou conhecido alguns homens, muito antes de 1844. Dissertar que esses homens que Deus tornou conhecido, esses ramos da verdadeira educação, são nossos pioneiros da igreja, não é isso? Sem dúvida. Estaremos continuando. Outro ramo. Contabilidade ou educação financeira. Ainda não avança. Para muitos, a educação financeira ou a contabilidade não faz parte da verdadeira educação. Tenhamos em mente que, como nunca antes, precisamos entender o quê? A verdadeira educação, não é isso? Se falharmos em entender, nunca teremos lugar onde? No reino de Deus. E um dos ramos chama-se a educação financeira. Podemos avançar. Veja o que a irmã aqui diz: Cartas de Manuscrito, volume 2, página 175. Contabilidade, que a contabilidade seja um dos estudos regular. Fazer disso uma quê? O que se especializar em? Quando alguém estuda e depois diz, não, vou só se especializar nessa área, quer dizer, vai só estudar uma quê? Um único ramo, não é isso, irmão? Então, a mãe diz que a contabilidade deveria ser um estudo regular e que os jovens deveriam se especializar nessa área. Vamos entender mais outro texto. Cartas de Manuscrito, volume 2, ainda continua. A contabilidade deve permanecer como um dos ramos mais importantes da educação. Não há um em cada 20 que saiba como manter as contas corretamente. Não há um em cada 20 que saiba como manter as contas corretamente. Então, a irmã diz que a contabilidade deve permanecer como um dos ramos mais importantes da educação. O obreiro mesmo entende bem de profecia, mas de matemática, não estou dizendo que matemática de raiz quadrada, não. Contabilidade, os pequenos cálculos da vida, irmão. Precisamos estar habilitados em todas as áreas. Vamos continuar. O que é contabilidade? Podemos avançar. A contabilidade é a ciência que estuda e pratica funções de orientação, controles e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Ou seja, a contabilidade, você veja o que está dizendo aqui. Ela estuda e pratica as funções de orientação. Ou seja, existem algumas orientações para você praticar essa mesma aqui. Contabilidade, porque o que está em jogo é fazer as contas em tudo, em suma aqui. Fazer as contas é mesmo que vem já do próprio nome, contabilidade. O que ela envolve também? Controles e registro dos atos. Vamos continuar. O que a irmã está dizendo aqui? Entre as linhas mais proveitosas que os jovens devem aprender, estão as que lhe ensinam o valor do quê? O valor do dinheiro. Eles permitem formar hábitos industriosos de economia. As linhas mais importantes e proveitosas que os jovens devem aprender são aquelas que lhe mostram o valor do quê? Do dinheiro, não é isso. Então quer dizer que o dinheiro tem que, irmão? Mas você falar no momento que o dinheiro tem valor, vamos pensar que você já está perdendo de vista o reino do quê? Dos seus, infelizmente. Vamos avançar, meus irmãos. O que é economia?
A economia é a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. A economia é gastar dinheiro desnecessariamente. Isso significa que economia, ou seja, a pessoa tem várias necessidades a satisfazer, mas porém, devido a essas muitas necessidades e os recursos sendo escassos, então é preciso praticar uma economia para saber aonde se usa o quê? O dinheiro. Daí que vem que a economia deixar de gastar dinheiro desnecessariamente. Vamos continuar. Escola Magia, volume 1, página 116 diz: os princípios da educação verdadeira que deixariam os alunos aptos a serem homens de negócios práticos foram muito pobremente praticados. Veja que não White diz que esses princípios que deixaram os alunos aptos foram o quê? Pobremente praticados. Quais são os princípios? Os princípios que deixaram os homens a serem homens aptos de quê? De negócio. Quer dizer que o obreiro de sustento próprio precisa ser homem de quê? De negócio. E por quê? Porque muitas das vezes muitos adventistas não têm a oportunidade de trabalhar nas instituições. E eles sabem do que devido ao sábado, aquelas outras objeções que têm se apresentado, não é isso? Então, dali pela qual o obreiro precisa ser alguém que é empreendedor, não é isso? Então, ser homem de negócio. E a mãe diz que essa linha foi muito pobremente praticada. Depois ela continua a dizer assim: essa classe de educação é necessária em todos os nossos empreendimentos missionários. Se os professores de nossas escolas fizessem o seu dever, de acordo com o está escrito, enviariam da escola homens de moral, homens dignos que saberiam como empreender o trabalho num novo campo e usar o seu cérebro, ossos e músculo para torná-lo todo harmonioso. Continuemos. Podemos continuar? O que é empreendimento? Podemos continuar? Empreendimento é criar um negócio do zero, fazendo com que o mesmo gere lucro. É simples assim. Quando você quer ter uma mente de empreendedor, você cria um negócio do zero. Não é isso? O objetivo do negócio é que? É fazer com que o mesmo gere lucro. Podemos avançar. O livro de estudo da verdadeira educação. Estaremos vendo. No livro Testemunho para a Igreja, volume 6, página 132 diz: acima de todos os livros, deve a Bíblia merecer nosso estudo como um grande livro didático, a base de toda a educação, e nossos filhos devem ser instruídos nas verdades que nela se encontram, a despeito de hábitos e costumes anteriores. Assim fazendo, professores e alunos encontrarão um tesouro escondido, a mais alta educação. Então, a Bíblia é o principal livro do quê? Da verdade é que? Educação. Quer dizer que até mesmo a educação financeira, a economia deve estar baseada onde? Na Bíblia, não é isso? Por que a Bíblia diz que Deus não aprova a balança de quê? Falsa, não é isso? Balanças enganosas. Vamos avançar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos aqui outro texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de quê? Da verdade. Então, como obreiro, não devemos nos envergonhar, precisamos manejar bem quê? A palavra da verdade. E o que Jesus ensina em João 5,39 é que devemos quê? Examinar, que é diferente de ler, ou seja, é diferente daquela leitura superficial que a gente só faz por ali. Significa manejar bem. Agora, outra coisa que nós vamos ver é riqueza versus pobreza. Existem dois extremos no entendimento de riqueza e pobreza. E vamos fazer o máximo possível, mostrando dentro da Bíblia do Espírito de Profecia o que essas coisas significam. Primeiro vamos ver riqueza. O entendimento que muitos têm sobre riqueza. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, 18, diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é o que te dá força para adquirir os quê? Para afirmar a sua aliança e que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Então, Deus é o que dá força para adquirir o quê? Deus é que dá força para adquirir o quê? Riqueza. Então, não percamos de vista que Deus é que dá o quê? A força, ou seja, todos os ricos do mundo têm riqueza, não é isso? Mas quem é o dono da riqueza que eles têm? É o quê? É o nosso Deus. Percebemos, não é isso?
Vamos avançar. Riquezas e glória vem de quem? De ti, apontando para Deus. E tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão estou engrandecer e o dar força a tudo. Então, entendamos que tudo vem de quê? Vem de Deus. Outro texto, Samuel, diz o seguinte: o Senhor empobrece e enriquece. Também baixa e quem? E exalta. Avancemos. Ciência do bom viver, página 81 diz: a Bíblia não condena ninguém por ser rico, uma vez que haya adquirido o quê? Honestamente. Então, a Bíblia não condena ninguém por ser rico. Ninguém, a Bíblia não faz isso. Uma vez que haya adquirido a riqueza quê? Honestamente. Significa que se você adquirir a riqueza honestamente, você está dentro do padrão do quê? Da Bíblia, certo? Porque a Bíblia é o livro, principal livro do quê? Da verdadeira educação, não é isso que vimos? Então, se você adquirir a tua riqueza honestamente, não está sem pecado. Então, quer dizer que quando você adquire a riqueza prejudicando o terceiro ou outros, você pode estar quê? Em pecado. Entendemos o princípio. Quando você adquire honestamente, não está sem pecado, mas quando você adquire a riqueza prejudicando os outros, ou desonestamente, certo? Ou injustamente, você ali está em pecado. O texto continua: não o dinheiro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos obreiros fazem confusão, pensam que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso? Mas a Bíblia diz aqui, o Espírito Profecia diz que não é o dinheiro, é o quê? O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Continua: é Deus que dá aos homens poder para adquirir quê? Fortuna. Continuemos. Ainda estamos sobre riqueza. Conselho sobre mordomia, página 133 diz: não devem os seguidores de Cristo desprezar o quê? A riqueza. Devem considerá-la como um talento confiado o quê? Pelo quê? Então os ricos que têm dinheiro, um talento que Deus lhe quer, desconfiou, mas como têm usado esse dinheiro? Mas nós, os servos de Deus, os seguidores, não devemos desprezar o quê? A riqueza. Muitos obreiros se contentam, ou seja, têm muitos talentos, habilidade, mas se contentam o quê? Onde estão? Não querem desenvolver a minha família. Vejam a riqueza como um bicho. Se desenvolver um pouco, talvez eu constatar da fé, não sei. Mas aqui o texto diz que não devem os seguidores de Cristo o quê? Desprezar a riqueza. Vamos continuar. Adquirir riqueza não é pecado. Esse é um dos temas do livro Conselho sobre Mordomia. Diz assim: a Bíblia não condena o rico porque é rico, certo? Não declara que a aquisição de riqueza é quê? É pecado. Então, pouco diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo contrário, declara as escrituras que Deus é quem dá poder para adquirir riqueza. E essa capacidade é um precioso quê? Então tem que ter capacidade, certo? E essa capacidade é um talento muito precioso. Uma vez que seja consagrada a Deus e é empregada no avanço de sua quê? Então, ao adquirir riqueza, deve ser consagrado esse dinheiro aonde? Para o avanço do quê? Da obra, certo? Não percamos de vista. A Bíblia não condena o gênio ou a arte, pois eles procedem da sabedoria que Deus dá. Não podem tornar o coração mais puro ou mais santo, cobrindo o corpo de silício, ou privando-la de tudo que proporciona conforto, gasto ou conveniência. Percebe? Não podemos privar o nosso corpo, a nossa vida, de tudo que dá conforto, mano. Gosto o quê? Conveniência, não é aquilo que está escrito, mano. É isso que está escrito aqui. Então vamos avançar. Adquirir riqueza não é pecado. Então o texto continua. Na página 138, conselho sobre mordomia. É o amor do dinheiro que a Bíblia, que a palavra de Deus denuncia como sendo a raiz de todos os males. O dinheiro em si é um dom de Deus aos homens para ser usado com fidelidade em seu serviço. Entendeu? Para usar com fidelidade no serviço de quem? De Deus. Deus abençoou Abraão e tornou rico em gado, prata e ouro. E a Bíblia declara como evidência do favor divino que Deus deu a Davi, Salomão, Josafá e Ezequias, muitas riquezas e quê? E vamos continuar. Agora vamos ver um outro lado da pobreza. Vimos a riqueza e vamos ver outro ponto do que? Da pobreza. Avancemos. Deuteronômio capítulo 15, verso 11. Pois nunca deixará de haver pobre homem, pelo que te ordeno
tua terra. Ou seja, a Bíblia está falando que na terra nunca vai acabar o quê? Os pobres. Não é isso que está a dizer? Sim. Até a segunda vinda de Cristo haverá pobrão aqui na terra. Mas, porém, como cristãos, precisamos aliviar a necessidade daqueles que carecem, não é isso? Sim. Então, está dizendo que livremente abrirás a tua mão, mas precisamos entender que pobre nunca vai acabar onde? Na terra. Esse é outro ponto. Vamos avançar ainda. Tiago, capítulo 5, capítulo 2, verso 5 a 7 diz: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Se não tem uma pergunta, é tudo direito. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos? Não os arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que entre vós foi invocado? Ou seja, os ricos desprezam os pobres, não é isso? E muitas das vezes os pobres pensam que os ricos são feiticeiros, são bruxos porque têm dinheiro. Mas aqui a visão que havia aqui apresentei que Deus escolheu os pobres desse mundo para ser ricos na fé. E os pobres e os ricos oprimem os pobres e são os ricos que levam aos tribunais os pobres. Esse é um outro ponto também. Vamos avançando. O texto que mais faz confusão é esse. Está no livro manuscrito 6, de 31 de janeiro de 1899. É mais que diz: a pobreza não é um pecado, a menos que, por negligência, os homens tragam sobre si mesmos. E ainda assim, se arrependerem, será o quê? Vamos voltar no texto de ciência do povo de Deus, que não é pecado ser rico, a menos que tragamos a menos que adquiramos quem? Honestamente, certo? Quer dizer que quando vou adquirir a riqueza injustamente estou em pecado. De igual modo, a irmã diz que ser pobre não é pecado. Certo? Depois ela diz: a menos que por negligência os homens tragam sobre si mesmo. Ou seja, quando você leva a pobreza sobre si mesmo, você está aqui. Está em pecado. Não sei se essa é a interpretação do texto. Será que eu estou equivocado como muitos falam? Bom, o texto está dizendo que a menos que por negligência os homens tragam a pobreza, existem obreiros que não estão avançando na obra porque cada dia estão levando a pobreza sobre quem? Sobre si. Irmão, a obra carece de quê? De dinheiro. A obra carece de quê? Nós vamos ler aqui que a obra carece de dinheiro. Então, quando nós levamos a pobreza sobre nós mesmos, nós estamos em quê? Mas existe um remédio. Irmão, diz que, e ainda assim, se esse pessoal se arrepender, serão o quê? Serão perdoados. Vamos sublinhar uma palavra, podemos avançar. Vamos sublinhar a palavra arrepender. A palavra arrepender vem do quê? De arrependimento, não é isso? Agora faço uma questão: o que é o arrependimento? Vamos avançar. O que é o arrependimento? Caminho a Cristo, página número 15, diz assim: o arrependimento envolve tristeza pelo pecado e também o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecemos quão perigoso ele é. Se não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em sua vida. Compreenda o pensamento. O arrependimento verdadeiro e genuíno consiste aonde? Na tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Se você está em pecado porque trazeste a pobreza sobre você próprio, logo para você se arrepender, precisa se entristecer pelo pecado que cometeste. Logo, qual é o pecado? Trazer a pobreza sobre você mesmo. Não sei se conseguem perceber. Certo? Então, diz que e o afastamento dele. Nesse caso, para você estar arrependido, porque o arrependimento envolve mudança de vida, não é isso? No grego, o arrependimento dá a ideia de uma reviravolta. Você estava indo para um caminho, depois tem que voltar para outro. Ou seja, nesse contexto, quando você vai estar arrependido, tu terás de mudar de quê? De vida. Nesse caso, não avançando novamente para que a pobreza pode cair sobre você próprio, mas fazendo esforços de acordo com o talento e a sabedoria que Deus te tem dado para desenvolver algo na vida. E o texto continua dizendo que não abandonaremos o nosso pecado enquanto não reconhecemos quão perigoso o quê? Não sairemos da condição que nós estamos enquanto não reconhecemos que a condição que nós estamos é uma condição muito quê? Vamos avançar. 2 Coríntios 7, verso 10 diz: porque a tristeza segundo Deus opera o quê? Então essa tristeza deve ser uma tristeza segundo o quê? Segundo Deus, que vai operar um arrependimento, segundo o quê? Arrependimento para a salvação.
da qual ninguém se arrepende, mas a ficha do mundo opera o quê? Amor. Avancemos. O que é a educação financeira? Tem aqui uma definição que diz o seguinte: a educação financeira é um processo de aprendizado sobre como gerir bem as finanças. Ou seja, o obreiro precisa entender como gerir bem o quê? As finanças. Nesse caso, o quê? O dinheiro. Como vou empreender esse dinheiro? Como estarei usando esse dinheiro? E ali continua dizendo: mais do que poupar, a educação financeira é saber como utilizar bem o dinheiro ou o salário recebido, calculando e tomando decisões certas que não vão impactar negativamente o quê? O seu bolso. Então tem que ter sabedoria para tomar uma decisão certa, de maneira que não vão trazer prejuízo para o nosso povo. Ainda mais irmãos casados também. Vamos avançar. Por que falar sobre a educação financeira? Só que aqui. Sim. Por que falar sobre educação financeira? Talvez é a questão. Agora vamos avançar. Qual é o nome que carregamos? Irmão, vamos ser sinceros. Qual é o nome que nós carregamos? O nome que nós carregamos é que é obreiro de quê? De sustento próprio. Por quê? Porque ninguém nos sustenta, não é isso? Nós aqui nos sustentamos sozinhos, vamos falar em casa. Obreiro mesmo assim, quem sustenta a obra? Não somos nós. Então somos obreiros de quê? Do sustento próprio. Agora, como é que nós vamos sustentar a obra se nem temos dinheiro, irmãos? Existe sustento sem recursos? Não. Vamos avançar. Se somos já então obreiros, não, vamos voltar lá. Então, se nós somos um obreiro de sustento próprio, ali vem a questão: o que é um obreiro de sustento Próprio. Obreiro de sustento próprio são todos obreiros que não são mantidos pela igreja de modo que geral. Nós somos mantidos pela igreja? Não. Mas que em tempos de apostasia eles conservam a verdade por em suas localidades, não é isso? Então, os obreiros de sustento próprio, a linha irregular, como chamada, né, foram levantados para fazer a obra que a igreja deixou de quê? De fazer. Então, e ninguém sustenta a nossa obra senão o quê? Nós mesmos. Vamos avançar. É mais simples assim. O povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e quê? E consagração. Isso está no livro Conselho sobre Mordomia. Vamos avançar? Conselho sobre Mordomia, página 35. Nós, assim mesmo como obreiros, somos chamados para uma obra que envolve quê? Dinheiro. Como assim? Irmãos, para distribuir folheto não é preciso dinheiro? Sim. E ainda distribuir folheto é de nós os pobres, porque lá nos outros distribui quê? Grande controvérsia, não é isso? E nós ainda para distribuir folheto, você tem que orar, jejuar, irmão, fazer vigília, não é que isso está agarrado mesmo, isso não é algo de esconder. Até folheto, irmão. Nós aqui estamos nos limitando simplesmente nos folhetos. Isso requer dinheiro. Sem dinheiro não vamos conseguir quê? Distribuir quê? Folheto. Nós somos chamados para uma obra que requer consagração em dinheiro. E há muitos obreiros realmente consagrados, mas olham o dinheiro como uma coisa do diabo, certo? Sim. E aqueles que estão a levar, como dizem ali, estão a levar os dois ossos. E aqueles que só são consagrados, pensam que aqueles que estão sendo consagrados, mas também têm uma vida financeira, sabendo gerir bem de acordo com os princípios, mas aqueles assim já estão desviados da fé. Cuidado, irmão. Vamos ver aqui. Por que falar sobre educação financeira? Vamos ver a necessidade da obra e a necessidade do obreiro. Realmente, a obra tem as suas necessidades, o obreiro também tem as suas necessidades. Ou os obreiros não têm necessidade. Vamos ver primeiro a necessidade da obra. Não sei se vocês conseguem ver aqui. O campo. Como obreiros, somos chamados para sair da cidade para o campo, certo? E como pertencemos a um pequeno grupo, o ministério precisa ter o seu quê? O seu campo é uma necessidade. Agora eu pergunto, será sem dinheiro dá para comprar o campo? Não dá. Outra necessidade da obra. Diz assim: casa de reunião. Muitos não são permitidos fazer no quintal dos pais. Muitos de nós somos dependentes, não é isso? E os nossos pais, devido já às confusões que têm acontecido na igreja, muitas vezes nos chocam dos quintais, não é isso? Não fazem mais aqui, não criam mais aqui igreja. Então, muitas das vezes, é necessário ter um espaço para quê? Para fazer as nossas reuniões. E para ir também sem dinheiro, muitas das vezes, essas reuniões não têm quê? Acontecido por falta de valores para talvez alugar um pequeno sítio ali. Vamos avançar. Distribuição de folhetos ou livros, já falamos aqui. Sem dinheiro não dá para quê? Para realizar. Outra necessidade da obra. Gráfica. Bom, isso aqui devemos estar muito desenvolvido, não é isso?
é bom que também os alunos tenham gráfica, irmãos, para não depender mais de outros países, graças a Deus que temos dependido isso, mas quando nós temos as nossas próprias gráficas, será muito mais que benéfico, mesmo para a reprodução dos nossos livros ou dos nossos folhetos. Tudo isso faz parte do quê? Da necessidade da obra. Logotipo. Até há religião que não tem logotipo, sério. É bem verdade que muitos de nós não